Olá pessoal! Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa sala de aula do nosso curso de Teologia da Family Church. Meu nome é Davi Robson, sou professor de Teologia já há mais de 20 anos, atuando na formação de líderes, na formação de cristãos de excelência. Nós estamos estudando na nossa turma de Teologia a Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Estamos estudando também a disciplina de seitas e heresias, mas ontem nos dedicamos mais à questão da teologia bíblica do Antigo Testamento. Na aula de hoje nós vamos rever os pontos fundamentais da aula de ontem, vamos recapitular esses pontos e trabalhar um pouco daquilo que está na apostila de vocês também. Bem, inicialmente nós vimos o que a teologia bíblica do Antigo Testamento, o nome, pelo menos que eu gosto e me afino mais, é teologia bíblica do Primeiro Testamento, não necessariamente do Antigo, uma vez que não existe um texto antigo ou um texto velho. O que existe é um Primeiro Testamento e um Segundo Testamento. O que temos nas mãos é uma primeira aliança da lei e uma segunda aliança da graça. E entendemos que não há, portanto, uma ruptura entre esses testamentos, mas que ambos os testamentos revelam o mesmo plano salvífico. Ambos os testamentos revelam um Deus que está salvando o homem, que está em busca do ser humano. Então vimos isso, vimos que o Antigo Testamento, exatamente esta revelação ampla de Deus, é uma revelação que não é, que a profecia do Antigo Testamento não se resume à fala dos profetas, mas que a profecia do Antigo Testamento é de fato o texto do Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, como prefiro, uma vez que todas as situações históricas do texto, elas também apontam para um futuro, para uma profecia escatológica. Vimos ali a profecia, por exemplo, de Abraão, quando vai matar Isaac, e Deus não permite que Abraão mate Isaac e providencia o cordeiro. Isso é uma profecia. Vimos ali as pessoas que estavam no deserto, as serpentes eram muito comuns no deserto, e quando as serpentes vinham, as pessoas olhavam para uma serpente de bronze levantada por Moisés, e aquelas pessoas não morriam. Essa serpente de bronze também é uma tipificação de Cristo. Vimos o Egito, a libertação do Egito, quando nos umbrais das portas era o sangue do cordeiro, enfim. Então, na verdade, o Antigo Testamento ele é uma profecia ampla. Ele é uma grande profecia que aponta para a escatologia, para o fim, ou para a revelação, a consumação da história do plano salvífico de Deus para o ser humano, aponta para Cristo. É nesse sentido que há, portanto, um diálogo muito importante entre o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento. Nós entendemos que não podemos ler o Segundo Testamento sem a presença do Primeiro Testamento, entendendo que o Primeiro Testamento é exatamente esse corpo profético que aponta para esse cumprimento. E o Segundo Testamento, o Novo Testamento, é exatamente o cumprimento dessas profecias. Portanto, trata-se de um único, de uma unidade. Quando estudamos o texto, os teólogos e nós agora, vocês estudando teologia, vocês vão perceber que estudamos o texto como uma unidade, não mais como uma sequência de livros que foram escritos fragmentados, mas uma unidade que deve ter um todo coerente. Assim que o texto foi canonizado, esse foi um dos princípios da canonização do texto, a unidade desse texto. Um texto, para entrar no cânon, ele precisava estar em unidade com os demais textos daquela escritura, para que houvesse coerência e houvesse unidade. Vimos inicialmente esses conceitos. Começamos a ver algumas questões relacionadas ao Antigo Testamento ontem. Vamos lá. Primeiro, vimos que a primeira experiência que o povo tem com Deus é a experiência da libertação do Egito. É no Egito que Deus se revela a eles, através da experiência da escravidão que eles estavam tendo no Egito e da libertação. É ali todo o início histórico da nação de Israel. Até ali, a nação tinha apenas as histórias, as tradições orais do Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Mas em pessoa, Deus se revela a eles ali no Egito. E é muito interessante porque a primeira experiência que os hebreus, no caso, os descendentes de Abraão, os descendentes de Éber,
têm com Deus é a experiência de um Deus libertador. Essa é a primeira noção que eles ganham a respeito de Deus. Deus é um Deus libertador. Por quê? Porque essa foi a experiência do Egito. É a experiência da libertação. A partir daí, eles começam a ter esta mesma expectativa materialista de um Deus que iria constantemente se revelar a eles a partir da ideia da libertação. Deus, portanto, os libertou para fazer deles um povo grande, um povo livre, para se revelar através deles. E vimos que nesse processo de Deus construir para si um povo, Deus escolheu então agir por meio de um povo, nesse ambiente do Antigo Testamento. Deus escolhe uma nação, não só escolhe, mas ele constrói uma nação do nada a partir de Abraão, do impossível de Abraão. Deus constrói uma nação, escolhendo agir por meio de povos, e assim Israel, então, os hebreus, que é o primeiro nome deles ali dentro do Egito, ganham uma experiência com o Deus libertador. Deus os liberta e começa a dar a eles esta noção de povo, que seria a lei, a terra e a religião. Deus começa a dar a eles a lei, né? A lei, a dádiva do Sinai, a lei sinaítica, a lei, o Torá, ou os 10 mandamentos, o decálogo. E Deus também promete a terra. O que Deus está fazendo ali? Deus está formando uma nação. Deus está formando um povo. E um povo precisava ter lei, terra, Deus, culto. Todos esses elementos ali, Deus está trabalhando para formar para ele uma nação santa, separada. Uma nação que fosse exclusiva para ele, Deus. Portanto, estamos falando de um contexto onde Deus está formando uma nação monoteísta. Uma nação que teria um único Deus, um único Senhor, um único Salvador, um único libertador. Uma vez que as nações pagãs tinham vários deuses, um que os libertava, um que os salvava, um que os curava, então um que os alimentava. Essas nações pagãs eram de fato politeístas, mas Deus estava formando para si um povo monoteísta, tivesse um único Deus e uma única lei, o que chamamos de monoteísmo ético. Falamos sobre essa experiência de Deus dar a Moisés o seu nome. Esse momento é fundamental, é fundante na experiência dos hebreus ali no Egito. Então, a primeira noção que vimos ontem é que eles conheceram Deus como libertador. A primeira experiência deles com Deus é um Deus que os liberta. A segunda experiência é a dádiva do nome. E vimos que quando Deus dá o seu nome, ele revela a sua identidade, revela o seu caráter, e ele dá a Moisés a possibilidade de invocá-lo, de chamá-lo, de gritar por ele nos momentos em que Moisés tivesse dificuldades com relação à tarefa que Deus havia dado a ele. Deus está estabelecendo ali, portanto, o seu culto, a possibilidade de que aquela nação o invocasse, o chamasse, tivesse para com ele uma relação de não necessariamente de propriedade, né? Mas a possibilidade de que em momentos de culto e em momentos em que Moisés tivesse dificuldades com Faraó, Deus promete então a sua presença. Podemos afirmar, sem medo de errar, que quando Deus dá o seu nome a Moisés, ele está dando a sua presença. É a promessa de que Deus estaria com Moisés na sua tarefa de libertar a nação dos hebreus. Essa é algo muito importante, porque o nome significava, de alguma forma, a essência. Deus, quando muda o nome, ele está mudando a essência dos personagens bíblicos. Isso é bem comum no Antigo Testamento e até mesmo no Novo Testamento, a experiência de Saulo, que é forte, que é grande, Saul, para Paulo, que é pequeno. Deus está mudando a essência. Então, ao dar o seu nome, Deus dá a possibilidade da presença, a promessa, na verdade, da sua presença, de que ele estaria, sim, com Moisés. E vimos que essa relação é muito próxima com o que Jesus fez também, com os seus apóstolos, dando aos apóstolos também o seu nome, dizendo que eles poderiam orar em nome de Jesus, falar em seu nome. Isso é bem comum, esta pseudomínia,
esta dádiva do nome. E vimos que quando Deus confere ao homem a autoridade sobre a natureza, ele dá também ao homem a autoridade de dar nomes. Portanto, de exercer a sua autoridade, de exercer o seu domínio. Então, o nome era algo que denotava a essência daquele que dava o seu nome e também aquele que confere o nome. É óbvio que não foi Moisés que deu o nome a Deus, mas foi Deus que revelou seu nome a Moisés. Então, mas era comum que quando os pais dessem o nome aos seus filhos, o nome tivesse relação com a personalidade, ou mesmo com um fato histórico que marcasse o nascimento daquela criança. Então, vemos aí a importância do nome no Antigo Testamento. Era algo realmente muito importante. Era algo essencial para a relação que Deus queria ter com os hebreus. Essa relação especial, essa relação única. Portanto, não podemos negar que Deus tinha uma relação especial com aquele povo. Depois nós vimos também que o Antigo Testamento traz algo que é pressuposto. O pressuposto do Antigo Testamento é a existência de Deus. Como Deus existe, Deus estabelece toda a lei. Deus, a sua vontade era governar sobre os hebreus, mas não diretamente. Deus governaria através da sua lei. Há, portanto, uma relação muito próxima entre o governo de Deus e a sua revelação. Quando falamos sobre revelação, nós nos lembramos, já o que nós falamos ontem, que o Antigo Testamento não traz a palavra de Deus, mas traz os atos de Deus. E nós fizemos essa relação muito importante entre a natureza de Deus e os atos de Deus. Vamos lá? Quando falamos sobre o Antigo Testamento, estamos falando da revelação de Deus em ação. Os seus atos. Deus se revela por meio da história. Por meio da história dos hebreus, Deus está se revelando. Não temos no Antigo Testamento, por exemplo, em hebraico, a palavra eternidade. Essa palavra não existe na língua hebraica. Por quê? Porque eles não tinham esta noção abstrata. Eles não tinham esta noção de eternidade. A libertação para eles era real, era concreta. A bênção era real, era concreta. Portanto, quando eles estavam exilados, era terrível para eles, porque o exílio era uma questão de fé. Não era uma questão política. Era onde está Deus? Onde está o nosso Deus? O que nós fizemos contra Deus? Deus está contra nós. Porque Deus não está nos libertando do exílio. Então isso sempre trouxe uma grande dificuldade teológica para os hebreus quando eles conflitavam a sua experiência de ser o povo eleito com a realidade de serem um povo muitas vezes escravo. Então sempre foi uma questão muito teologicamente complexa para aquela nação. Mas o Antigo Testamento Deus se revela por seus atos. E os atos de Deus revelam a sua natureza. Portanto, a partir de agora, nós não faremos mais uma distinção entre a natureza de Deus e os atos de Deus. Entendendo que os atos de Deus são coerentes com a natureza de Deus. Podemos afirmar, portanto, que Deus é previsível. Que nós podemos até prever as ações de Deus. Por quê? Porque Deus tem uma natureza. E ele só irá agir, atuar, a partir da natureza que ele tem. Então Deus jamais irá negar a sua natureza ou deixar de ser Deus. Esse é um ponto básico da teologia que nós vamos tratar em muitos outros momentos do nosso curso na teologia sistemática. Não fazemos mais uma separação dos atos de Deus e da natureza de Deus. Eles não faziam essa separação. Por isso é que para eles, quando Deus os libertou, isso denota a natureza libertadora, libertária de Deus. E o fato de que Deus havia os escolhido diante da maior nação do mundo naquele contexto, que eram os egípcios, e havia destruído, humilhado aquela nação para libertá-los. Então, na teologia dos hebreus, esta era a mentalidade que eles tinham. Lembrando também que na teologia bíblica do Antigo, nós vamos estudar o Antigo Testamento pelo Antigo Testamento. Não com a lente do Novo, não com a lente de Cristo, mas pelo ambiente formativo do texto.
É claro que em alguns momentos nós vamos sim dialogar, fazer esse diálogo com o Novo Testamento, mas a essência desta disciplina é trabalharmos o ambiente formativo do Antigo Testamento ou do Primeiro Testamento. Então nós vimos já, primeiro, a experiência libertadora, que é a primeira experiência que os hebreus têm com Yahvé, é o de um Deus libertador, e por isso para eles a natureza de Deus era libertária, e Deus iria sempre libertá-los. Segundo, nós vimos a dádiva do nome, que nessa experiência ali de libertação, Deus dá também o culto, Deus dá também a presença, a possibilidade de ser invocado. Vimos também agora que no Antigo Testamento os atos de Deus estão relacionados à natureza de Deus. E o Antigo Testamento, Primeiro Testamento, é um texto que revela efetivamente um Deus em ação. E muitas vezes, quando Deus não age, o povo ia buscar outros deuses. E aí nós temos a forte ênfase na questão da idolatria, desse ambiente idolátrico, que muitas vezes permeia o ambiente ali dos hebreus, né? Eles estavam ladeados por povos pagãos. Isso sempre trazia o perigo de que eles também se paganizassem. Vimos ontem também, já no segundo tempo da nossa aula, que o texto do Antigo Testamento ele foi escrito, o Pentateuco, esse texto tão importante para os hebreus, que é o coração da teologia hebraica, foi escrito provavelmente no período de Esdras. Esdras e Neemias, os dois reformadores. Um reconstrói o templo, outro reconstrói os muros de Jerusalém. Quando eles estão voltando da Babilônia, 70 anos cativos, voltam da Babilônia e, correndo o risco de perder a sua identidade, Neemias, o escriba, escreve o Pentateuco para que a nação pudesse ter novamente a lei escrita, agora não mais a tradição oral. Vimos que o início do texto, ele não nasce como texto, ele nasce como uma tradição. Ele primeiro é oralizado, transforma-se numa transferência oral, depois ele é memorizado, sem dúvida a grande capacidade dos hebreus, dos judeus hoje, de serem a grande nação do mundo, de serem um povo que realmente tem uma proeminência histórica e um povo também que sobreviveu a tantas e tantas coisas, exatamente da sua capacidade mental, cognitiva, de anos e séculos de história e que chegou de forma genética até os nossos dias. Sem dúvida é um povo que tem muito a ensinar do ponto de vista da sua liderança mundial. Então, a primeira experiência era um fato que é oralizado, que transforma-se numa tradição oral. Depois desse fato ele é memorizado, ele começa a passar para outras gerações e entra na memória coletiva daquela nação. E no último momento ele é escrito. Portanto, não temos a ideia de que o fato acontece concomitantemente à escrita, ou de que o fato está acontecendo e temos ali alguém escrevendo, até porque não tínhamos sequer o hebraico. O hebraico ele vem sendo desenvolvido de forma lenta e vai terminar o seu processo lá com Salomão, que é quem abre o reino para a ciência, para o conhecimento, para a escrita. E aí sim, logo depois eles se dividem os reinos e aí já são levados cativos. E na volta desse cativeiro é que de fato temos a escrita desses textos principais do Antigo Testamento. Isso para a linha mais otimista. Alguns dizem que o Antigo Testamento ele foi escrito, o Primeiro Testamento, já no período interbíblico. Outros dizem que foi até mesmo no Novo Testamento, quando os cristãos começaram a escrever as suas cartas, os hebreus decidiram também escrever os seus textos. Até então haviam somente tradições orais, que para eles eram de fato muito importantes. Mas temos citações já no texto dos evangelhos de Jesus lendo parte de Isaías. Então essa teoria mais liberal não é tão aceita. Vimos esse processo de escrita do texto, né? Que é o processo que faz com que o texto ele seja um produto de um longo processo histórico. Pessoal, então leiam a apostila de vocês da página 1 até a página 6.
Comecem lendo e eu já vou enviar alguns materiais escritos, alguns textos escritos para quem quiser se adensar, se aprofundar. Não percam a nossa próxima aula, já vocês já vão estar mais ambientados, familiarizados com a disciplina, e você que está assistindo essa aula pode também, se desejar, participar do nosso curso de teologia ali na Family Church, na Vitória Zeola 436. Não perde essa oportunidade, venha estar conosco, venha aprofundar-se no conhecimento da palavra de Deus. Forte abraço, até quarta-feira às 19 horas.